participação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre oportunidades para trabalho temporário de fim de ano. Serão 91 mil contratações temporárias no país, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. As previsões de abertura maior de vagas temporárias para este final de ano melhoram as perspectivas para quem está em busca de emprego. Para especialistas em carreiras, as vagas temporárias, além de serem uma oportunidade, ainda que momentânea, de recolocação no mercado de trabalho, trazem uma chance real de o trabalhador ser efetivado e fazer parte do quadro de funcionários da empresa. Por isso, o profissional que quer se recolocar no mercado de trabalho por meio dessas vagas deve se esforçar tanto no processo de seleção como em seu desempenho na empresa em caso de querer ser efetivado. O Natal é a principal data comemorativa do varejo e deve movimentar 35 bilhões e 900 milhões de reais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Rodrigo Ribeiro, que é consultor de carreira, e Claudinor Roberto Barbiero, que é professor de Direito do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Sejam muito bem-vindos. Gente, 91 mil vagas de trabalho, isso é mais que o ano passado, foram 87.500 no ano passado, um aumento de 7%. O que isso significa e como que as pessoas devem aproveitar isso, Rodrigo? Bem, isso significa que tem mais oportunidade no mercado, né? E como é que a gente aproveita essas oportunidades? Saindo para procurar. Então, hoje a gente tem duas principais vertentes para se procurar emprego. A primeira é online. Então, vamos utilizar os canais online, que são sites de emprego, né? Infojobs, vagas.com, por exemplo. E tem que se cadastrar, tem que ter um tempo para se cadastrar nesses sites, né? Preencher lá todo o formulário, né? Lembrando isso, é super importante, né? Se cadastrar, procurar também nos sites das empresas a opção do trabalho conosco, deixar cadastrado o seu currículo, sempre atualizar esse currículo e ter uma frequência nessa procura, né? Então tem que ter uma consistência nessa procura, então tanto fisicamente como virtualmente falando. Tá certo. E aí, qual que deve ser a postura nesse momento de procurar emprego? Assim? Sou que é especialista na área, né? Como é que a pessoa deve se comportar de uma maneira geral? Bom, em primeiro lugar, temos que apontar que existem 4 formas de contratação para os chamados empregos temporários. É o trabalho temporário propriamente dito, que está regulado por a Lei 6.019 de 1974, que sofreu reajustes por conta de alterações pela Lei 13.429 de 2017 e a conhecida como Reforma Trabalhista 13.467 de 2017 também, que deu pequena alteração na questão dos trabalhos temporários. Existe também a possibilidade do trabalho parcial, contrato de trabalho parcial, existe o contrato intermitente, que são modalidades. E também é possível, até nessa modalidade de trabalho, de emprego, também a contratação por tempo determinado. A primeira possibilidade de trabalhador temporário, que até poderia ser só que tem que ser por uma empresa que ela é fornecedora de mão de obra terceirizada e temporária. Não é terceirização, diferentemente da terceirização. E nessa modalidade é para substituir trabalhadores que estejam por algum problema, enfermidade, ou estejam não impossibilitados de trabalhar na empresa denominada tomadora de serviços. Então, a terceirizada forneceria a mão de obra, são empregados desta empresa de temporária, contrato temporário. A modalidade de contrato parcial, a jornada de trabalho, no máximo, pode ser de 30 horas ou de 26, permitindo horas extras por semana. Não há contrato intermitente, que é uma modalidade, um contrato novo também, que foi uma novidade pela Reforma Trabalhista. Esta possibilidade, principalmente para eventos, para restaurantes, bares, lanchonetes, essa modalidade é mais. Mas é possível também, porque é uma demanda muito grande nesse ramo de atividade, o Rodrigo pode até explicar e talvez conhecer melhor, de que há uma absorção, uma demanda grande de contratação também, e pode ser. E a última modalidade é por tempo determinado, que essa não é tão recomendável, mais recomendável. Mas o que deve ser, qualquer que seja a forma de contratação, esses trabalhadores devem ser registrados, anotação na carteira de trabalho, tem vínculo, tem direito a fundo de garantia, tem direito a férias proporcionais, tem direito a 13º salário proporcional, é como se o trabalhador fosse, mas é para aquela questão sazonal
que a própria Lei 6.019, alterada pela Lei 3.429, ela permite, diz que pode ser dessa maneira e mais. Esses trabalhadores têm que receber o mesmo valor que dos salários dos trabalhadores que estejam afastados, que eles estejam substituindo, se for o caso. Também receber o mesmo tratamento no âmbito da empresa, no tocante a ambulatório, no tocante a restaurantes, eles têm o mesmo, e o salário, como eu disse, da mesma forma. No trabalho a tempo parcial, o que há diferenciação, não importa, o registro é obrigatório, e também o fundo de garantia, e a questão da jornada de trabalho, que é de 30 ou de 26 horas semanais. E o intermitente, que o empregador pode escolher o momento, o vínculo de emprego, o empregador escolhe, tem que comunicar com 3 dias de antecedência, o momento em que ele vai utilizar ou vai necessitar dos préstimos desse trabalhador com um contrato intermitente. Passo a pergunta que eu fiz para ele, para você, né? Quer dizer, o que o trabalhador deve ter nesse momento de procurar emprego? Ele deve ter disponibilidade, ele deve ter vontade de trabalhar, ele deve mostrar isso para o empregado. Eu já estou respondendo essa pergunta aqui, mas fala mais para a gente, assim, detalha, né, para a pessoa, né, para o empregador ver que a pessoa quer aquele emprego, como que funciona esse momento aí da busca e a postura que a pessoa deve ter para ser aceita, para conseguir uma dessas 91 mil vagas aí do fim do ano? As dicas importantes, né, são cuidar do marketing pessoal, é super importante. Também, sempre mostrar disposição, vontade. Sempre que possível, investir em educação, em formação, através de cursos, através de palestras, né? Isso tudo vai contribuir demais na busca tanto do primeiro emprego, como para a recolocação no mercado de trabalho. Então, cuidar, né, sem dúvida nenhuma, da sua formação sempre que possível. Afinal de contas, estudar é um investimento. Muita gente fala assim, eu me cadastrei a 50 vagas de emprego, né, nesses sites e tal, enfim. E aí ninguém me chamou, né? Ninguém me chamou e tal. Tem gente que fala que, às vezes, tem tanta gente procurando uma vaga, às vezes tem mais de 500 candidatos, né? E o empregador não consegue ver todo mundo ali e tal. O que a pessoa faz para quebrar esse bloqueio? Né, para que o empregador veja a sua candidatura e para que ela chegue até a entrevista de emprego? Bem, quando o candidato não chega à entrevista, tem algum problema com o currículo, né? O currículo é o seu cartão de visita. Então, se o cartão de visita não está funcionando, você não chega na entrevista. Pode ser por N motivos. Um dos motivos pode ser uma baixa escolaridade, uma baixa formação, tá? Você não tem habilidades necessárias para poder ingressar aquela carreira. Então, vale lembrar, sempre faça investimento na sua carreira, né, através de cursos e palestras. E, claro, multiplique as maneiras de procurar. Então, que seja presencialmente, pelo site, né, indo até a loja, deixando o currículo lá, são maneiras de se destacar. Mas o pessoal fala que em casos em que a procura é muito grande, nem sempre o empregador consegue acessar todos os currículos. Isso é verdade? É difícil a gente falar disso num processo, porque cada processo é um processo. Depende muito da empresa, né? Depende da quantidade de vagas e do setor de RH, que é o recursos humanos da empresa. Então, isso pode mudar de empresa para empresa. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma intenção. Então, seta a intenção. Qual que é a intenção? Conquistar a primeira oportunidade de emprego ou obter uma recolocação no mercado. E ter uma frequência, uma consistência, que sem dúvida nenhuma você vai aumentar as suas chances de entrar e ingressar no mercado. Então, faça da procura do emprego o emprego. Quanto dessas 91 mil vagas, né, que vão ser geradas de emprego temporário, você só tem ideia de quantos empregos que vão gerar depois disso, ou todas se perdem? Né? Qual que é a perspectiva dessas pessoas que se candidatam a um emprego temporário, a uma vaga temporária? Né? É possível aí, com essa pequena retomada da economia, que algumas dessas vagas virem efetivas aí depois do Natal, do Ano Novo? O que temos verificado ao longo de muitos anos, principalmente nessa época dessa sazonalidade, chamado do final do ano, esses festejos natalinos, é que a absorção posterior, porque legalmente, no contrato temporário, o prazo máximo é de 270 dias, 180 prorrogados por mais 90. Porque depois, se persistir, se o contrato permanecer, esse trabalhador que era terceirizado, ele já passa
automaticamente a ser empregado da empresa. São 8 meses, então, né? 180, 86 meses, mais... 9, né? Não, são 9 meses. 9 meses. Isso. 9 meses. Então, depois de 9 meses, tem que virar... Já vira empregado. Mas o senhor estava falando, eu interrompi o senhor. Muito bem. Então, o que se tem se observado é uma efetivação, assim, não maciça, mas do depende, o que a gente verifica, da retomada, como você disse bem, retomada da economia. Ao que nos parece que a situação está um pouco melhor do que o ano passado, este ano, perspectiva, aí talvez a reforma previdenciária, o ânimo que se deu aí dos investidores, a própria economia, parece-nos que tem dado um respiro. Isso faz crer que os próprios empregadores, os lojistas principalmente, tenham essa capacidade de absorção, porque não adianta você contratar empregado e você não ter condições de poder cumprir com as obrigações contratuais. Então eu vejo assim, não um tanto otimismo, mas entendo que a situação deste ano em particular será um pouco melhor, provavelmente. É difícil falar em percentual, mas eu aqui, numa estimativa minha própria, sem nada, nem empiricamente, nada científico... Com base na sua experiência pessoal mesmo. De 20% a 30% é provável que esses trabalhadores temporários sejam efetivados. Então isso Desculpe-me, até permita-me, né? Que talvez... Tomara que seja até um pouco maior que esse número e que não venha de desmascarar, não é isso, né? Mas que venha apontar, lógico, que serão sinais, né, que teremos aí de situação bem melhor no ano que vem, nos próximos anos. O senhor está falando aí desses 91 mil, entre 18 e 27 mil funcionários que acabam virando efetivos depois desse período aí do Natal, né? E tem alguma diferença, por exemplo, assim... imagino eu que a gente deva ter mais oportunidades na capital, em São Paulo, né? Mas existe alguma diferença de comportamento do mercado no interior para a capital? O interior deve ter um pouco menos de vagas, a capital, né, por esse período, enfim, deve ter bastante mais vagas do que no interior. Mas tem alguma diferença, sim? Há uma diferença significativa nos grandes centros, porque nos grandes centros temos conglomerado de lojas, principalmente nos shopping centers, nos conglomerados comerciais que nós temos. E nas cidades menores, talvez essa capacidade não seja tamanha, ou que não é significativa, é inexpressiva até. Há uma grande diferença, sim. Os grandes centros, principalmente, e verificamos e temos, até por vivência de interior e tudo mais, temos visto isso. Os shopping centers ou as lojas, os lojistas, principalmente desses grandes conglomerados comerciais, têm uma capacidade muito maior por conta até de vendas, da situação comercial e do que possam possibilitar. E nas cidades menores é mais difícil o trabalho temporário. Rodrigo, a gente está falando aí de muitas vagas no comércio. O comércio deve ser, dessas 90 e tantas mil vagas, o comércio deve ser o principal destino aí dessas vagas, né? Ele estava falando aqui de shopping centers, de uma maneira geral, né? Locais de comércio, por exemplo, aqui na capital paulista, o Brás, né? Enfim, basicamente essas vagas estão aí nesses setores, né? Principalmente no comércio, né? Principalmente no comércio. Mas nós falamos do interior, abre-se também o turismo, né? A possibilidade para o turismo. Então, a rede hoteleira, né? A questão do turismo também é aquecida com esse período de final de ano. Tem mais dinheiro na praça, é um período que as pessoas viajam mais e também, com certeza, vai ser bastante consumido, né? Até porque hoje tem mais dinheiro na praça, por causa do saque do FGTS. Então, quem tem conta caixa já conseguiu sacar e quem não tem ainda está sacando agora no mês de novembro e dezembro. Então, com certeza, isso vai aquecer tanto a parte do comércio como a parte de turismo também, privilegiando muitas vezes o pessoal do interior. Falando em procura, né, voltando à questão da procura, como é que deve ser o currículo da pessoa, né? Como é que ela deve preencher um currículo para se candidatar a uma dessas vagas aí no comércio, setor hoteleiro, igual você está falando aí, né? O que a pessoa não pode esquecer de colocar, o que ela deve deixar ali nessa primeira impressão para o empregador? Não pode esquecer no currículo, primeiro, os dados atualizados. O currículo precisa estar sempre atualizado. Então, tem que atualizar o currículo, nome completo, os dados pessoais, telefone. Por incrível que pareça, tem candidato que esquece de colocar o telefone. Dados pessoais não inclui CPF, RG, nada disso, né? Muito bem. Não. Que muita gente coloca, né? Não se coloca RG, não se coloca CPF, né? Quando a gente fala dados pessoais, é o endereço, né? É o bairro, a cidade que você mora, o telefone. É importante não pôr telefone para recado.
porque você pode perder uma oportunidade de emprego por causa disso. Então, coloque seu telefone celular e, claro, né, mantenha aquele número. Tem gente que troca de telefone como troca de roupa. O empregador quer aquela vaga quando ele liga para a pessoa, ele quer aquela vaga para ontem. Se ela não atender, ele vai ligar para outro candidato, né? É isso que você está querendo dizer um pouco, É isso aí, é isso aí. Vai perder a Foto é oportunidade. importante? Não, na verdade a gente não aconselha colocar foto, tá? O e-mail é importante, cuidado com e-mails com nome de time de futebol, né, conotação sexual ou qualquer outro tipo de coisa que possa ser pejorativo. Isso é eliminação, muitas vezes na certa, né? Na certa. Tá. O objetivo claro, tem gente que não coloca, por incrível que pareça, objetivo no currículo e é um erro crucial. Então, E é uma tem das que ter primeiras objetivo. coisas que deve se colocar, né? É uma das primeiras coisas. Pra- Normalmente vem logo depois dos dados pessoais, né? A experiência profissional é super importante. Não precisa colocar todas, no caso se for uma pessoa que tem um pouco mais de idade, coloca as 3 últimas, né? E já é bastante relevante. E se é um jovem que está começando, é importante ele destacar a formação. Então, a escola, cursos que ele faz, né? Isso, sem dúvida nenhuma, vai contribuir demais para conquistar a oportunidade. Falando em formação, né? A pessoa quer conseguir ali um primeiro emprego e uma vaga temporária é uma ótima oportunidade de um começo, né? E tal. A pessoa que não tem experiência, assim, né? O que ela pode fazer, né? Como é que é essa relação do empregador com a pessoa sem experiência, principalmente nessas vagas de comércio, assim? Você pode falar alguma coisa a respeito dessa entrada aí no mercado de trabalho? Bom, o primeiro emprego é sempre difícil. O que a experiência de 45 anos na advocacia e advogando para empresas médias, empresas pequenas, médias, principalmente também nesse ramo comercial, normalmente, principalmente para vendas, as empresas querem uma qualificação. E o Rodrigo apresentou no currículo, mostrar suas habilidades e tudo mais. Eu vejo importante. É certo que, por quê? É um período, às vezes, que não há tempo para o treinamento. Então, daí, o requisito experiência, lógico, tem que se dar a primeira oportunidade a alguém. Né? Às vezes a pessoa tem uma boa aparência, isso também, lá não deveria, mas... O senhor falou de não vai ter tempo para treinar, eu estou imaginando fim de ano, comércio, a loja cheia, a pessoa chega sem experiência, o empregador vai chegar e vai falar assim, vai lá, vai vender, né? E aí a pessoa tem que usar o bom senso dela, tem que usar a experiência de vida dela, né? E aí o senhor está falando que nem sempre dá tempo de treinar, né? Não dá tempo de treinar, mas eu tenho observado também em alguns comércios que a gente vê menores, porque não pode menos de 16 anos, não pode ser contratado, a não ser na condição de aprendiz. No caso do comércio não é aprendiz, não é essa atividade, não é possível a contratação como aprendiz de 14 anos em diante. Mas a gente tem observado, até como cliente de lojas e tudo mais, a gente vê uma juventude, às vezes com um primeiro emprego ali, demonstrando uma aptidão, que às vezes é surpreendente, eu vejo até dos clientes em comentários. Mas o que normalmente se exige é a experiência anterior na atividade de vendas e de comércio. Isso é o que nós temos constatado, aferido, principalmente nessa questão de os clientes comentarem, de diretores, dirigentes e também às vezes no meio, outro meio empresarial em geral e também no meio advocatício não se comenta isso porque a não ser aqueles profissionais que estejam afetos, tenham clientela que por às vezes coincidência porque ninguém vai nos consultar a respeito disso, né? Mas a não ser as questões legais. Para esse jovem que está tentando o primeiro emprego ali, né, você falou já, quer dizer, dá ênfase no currículo na formação, né, e na hora de chegar ali na entrevista com o empregador, a pessoa não tem experiência, como é que deve ser? Deve ser no mínimo sincera com o empregador, né, e aí tem que ver se ele tem a disponibilidade de contratar essa pessoa, né? Como é que deve ser o comportamento aí na hora da entrevista? Não tem experiência, mas eu quero trabalhar. Você falou sobre uma ferramenta que é super importante. Nunca mentir, tanto no currículo como na entrevista. Isso é eliminação sumária para a pessoa que tem experiência, para a pessoa que não tem experiência, para o mais novo, para o mais velho. Isso é eliminação sumária em qualquer processo. A pessoa percebeu que você está mentindo, já era, já perdeu aquela vaga ali. Vai perder a vaga. E é super importante mostrar disposição, vontade e treinar. Né? A gente sempre fala, uma boa dica, treina na frente do espelho, você vai conseguir observar os seus gestos, né?
como é que você está se expressando. Hoje, com acesso ao YouTube, à internet, você encontra algumas perguntas que são comuns em entrevista. Então treina, como é que você vai responder? Por que eu devo te contratar? Quais são as suas principais qualidades? Quais são os seus principais defeitos? São 3 perguntas clássicas em qualquer entrevista, né? Sempre Então, cai. e qual que deve ser aí a resposta? Assim, eu sei que não tem receita de bolo para nada, né, mas qual que deve ser aí o comportamento, qual que deve ser o encaminhamento aí para esse jovem e para outras pessoas que queiram responder essas perguntas? O candidato que está preparado, ele se destaca nesse momento. Na verdade, qualquer coisa na vida que a gente está preparado, a gente se destaca. Então, se prepare, né? Se eu estou preparado, por exemplo, para falar das minhas qualidades, eu vou falar com uma naturalidade maior. Eu vou me sair melhor do que o candidato que foi pego de surpresa, vamos dizer assim. Então, ser verdadeiro, é claro, mas precisa ter uma verdade seletiva, né? Nós temos N qualidades e N defeitos. Destaque alguns. Então, pode citar lá nas suas qualidades, né? Disposição, proatividade. As empresas adoram candidatos proativos. Lembrando que proatividade são as pessoas que não ficam esperando alguém pedir para fazer, já toma a iniciativa. Então, são qualidades que o mercado aprecia muito. E na questão dos defeitos, hoje, por exemplo, todos nós somos ansiosos. Então, poxa, eu sou um pouco ansioso. Ansiedade é outra resposta muito comum, né? Todo mundo responde. É o mal do século, né? É o mal do século, como diz Augusto Cury. Então, é importante a gente ser sincero, não mentir nesse momento, né? E é claro, tem que ser seletivo, né? Tem que ser seletivo. Treinando alguns candidatos, eu já tive candidatos que falaram que têm paciência muito curta. Então, o empregador, naquele momento, sem dúvida nenhuma, vai te eliminar se você fizer esse tipo de resposta. Você está produzindo prova contra, né? Você está se auto-eliminando, vamos dizer assim. Se auto-eliminando. Né? É louvável que ela tenha o reconhecimento, né? O candidato tenha o reconhecimento desse defeito, que é o primeiro passo para que se consiga melhorar, mas não é o momento apropriado para se expor. Então, infelizmente, né, a gente tem outros defeitos. Então, dentro dessa cartela, cite outros. O empregador vai dizer assim, obrigado pela sinceridade, mas diante desse defeito não tem como eu te contratar, né? Não posso ter alguém que tenha pouca paciência para lidar com o cliente ou uma outra série de questões, né? É isso aí. Tá certo. E aí, uma vez contratada a pessoa, né, para essa vaga temporária, assim, o senhor estava falando que ela tem direito a toda obrigação, todo benefício, direitos e deveres ali, né, legais de outros funcionários, né, de uma maneira geral. E aí passou, a pessoa deve ficar atenta, tem esses 6 meses aí para testar, depois mais 3 meses que o senhor estava falando, e aí vamos supor que a pessoa foi efetivada, né? Quais são aí as maneiras de se comportar? Como é que o senhor vê aí o comportamento durante esse período temporário para que a pessoa chegue a uma contratação contínua e efetiva depois? Cabe-nos uma explicação, porque o contrato, trabalho temporário, é uma modalidade que dificilmente para esse tipo de contratação de final de ano. Normalmente, acredito que tenha o contrato intermitente, que é a modalidade nova, 2017, o contrato a tempo parcial ou então o contrato por tempo determinado. De qualquer forma, tem que ter assim, sempre os dois lados. O empregador ficar atento, registrar o empregado, cumprir as suas obrigações, depositando fundo de garantia, recolhendo as contribuições previdenciárias e remunerando o empregado devidamente. Ninguém pode perceber no Brasil menos que um salário mínimo. Porém, há outra situação. Todos os trabalhadores brasileiros têm categorias, são as chamadas categorias profissionais, vinculação com uma entidade sindical. Por essa razão, ninguém pode, isso está nos instrumentos normativos, que a negociação coletiva leva ou a convenção coletiva, que é da categoria toda, ou o acordo coletivo de trabalho, que é entre uma empresa e o sindicato da categoria profissional, estabelece o piso mínimo da categoria. Então, para o empregador. Para o empregado, evidentemente, tem uma situação assim, não há um equilíbrio na relação de trabalho, isso com qualquer trabalhador, seja ele do nível intelectual, seja nível braçal, seja ele o físico, não há. Isso é historicamente, lamentavelmente, devia ser de outra forma. Porém, é o que acontece. Para o trabalhador, o que ele deve assim, seguir à risca, cumprir, porque tem as suas obrigações de trabalhar, não chegar atrasado, não faltar, procurar atender, principalmente no ramo comercial, atender bem a clientela, não desobedecer o empregador,
porque às vezes há determinações que podem até vir a ser punido por insubordinação, porque é uma determinação de caráter pessoal. São recomendações nesse particular que devem ser tanto de um lado, do lado de quem emprega e do lado de quem é contratado. Por quê? Um bom trabalho realizado com assiduidade, com frequência, com dedicação, com comprometimento, com educação, com zelo, com certeza são requisitos subjetivos que o empregador leva em consideração numa hora de efetivação ou a prorrogação do contrato de trabalho. A gente está terminando o programa, Rodrigo, e eu queria que você desse mesmo, falasse com a pessoa que quer se candidatar, que está em casa, está desempregada e tal, né? Desse mesmo aí conselhos finais para que essa pessoa saia aí da pouca atividade, vá para a proatividade e vá procurar seu emprego, tanto na internet ou fora dela, né? Fala aí mais de requisitos e né, qualificações, o que a pessoa deve fazer a partir de agora. A gente já está em novembro, né? Então, quer dizer, muita gente já está contratada temporariamente, mas ainda dá tempo para o Natal, né? Sim. Tem que aproveitar, né? Estamos próximos aí do meio de novembro, então tem que aproveitar, correr atrás, frequência, aproveitar tanto o meio virtual como o meio físico para procurar. Então, vai lá nos sites, vagas.com, Infojobs, né? Agências online e presencialmente, fisicamente, o clássico, né? A procura clássica. Então, saia para procurar emprego. Não dá para sair para procurar um emprego uma vez por mês, então tem que ter uma frequência. Então, a dica é, faça da procura do emprego o emprego. Então, tenha frequência, né? Tenha persistência. Invista no marketing pessoal, é super importante. Sempre que possível, faça cursos, assista palestras. Hoje a internet facilita o acesso à informação. Pode ser utilizado para coisas boas e para coisas ruins. Então aproveita esse canal de comunicação aí que é a internet, né? E confie em si próprio. Tem que ter confiança, né? Então, e as oportunidades estão aí. Basta a gente agarrar. Então vamos correr atrás das oportunidades. Conselhos finais aí para as pessoas, tanto empregadores quanto empregados. O conselho, a gente vê que a cautela, o cuidado, tanto do empregador na contratação, de não se arrepender porque às vezes forma um vínculo e ele fica com obrigações e ônus que depois... Também o empregado deve sempre, assim, a experiência que temos de vida, de um primeiro emprego às vezes, de um emprego numa situação crítica, às vezes muitos estão desempregados há muito tempo e conseguem uma recolocação, agora no momento, principalmente no final do ano, de agarrar aquilo lá, a gente fala até numa linguagem bem popular, com unhas e dentes, e dedicar-se. A dedicação é muito importante o que a gente observa, porque os olhos, ao que parece, às vezes não fica, isso surge, aparece, demonstra. Então, dedicação, comprometimento, são sentimentos e valores fundamentais que eu vejo para que a pessoa possa se dedicar maneira e possa ter sucesso até posteriormente, não apenas naquela sazonalidade da sua contratação, mas que ela se torne efetiva e duradoura. É o conselho, né, gente? Não desanime. Você que está em casa, está desempregado há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, tem muita gente desempregada há 3 anos. Não desanime, vá atrás da sua oportunidade, né? E quer voltar ao mercado de trabalho, uma boa opção é agora, final do ano, né? Buscar uma vaga temporária e quem sabe você vai ser feliz aí depois de continuar, depois de 6, 9 meses, vai continuar no emprego e vai voltar para o mercado de trabalho. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa em discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena, né? Muito bom.